Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. É uma grande alegria recebê-los para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série onde nós estamos estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje nós vamos estudar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Então fique conosco até o final desse vídeo. Eu quero te convidar também, se caso você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e também curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, para que assim a gente possa incentivá-las também a estudar a Palavra de Deus conosco. Então, após a vinheta, nós vamos dar início aqui ao estudo do nosso terceiro episódio dessa série, as 7 igrejas do Apocalipse. Amigos, então nós vamos hoje estudar sobre a terceira igreja. Eu quero lembrar a vocês que foi criado uma playlist no canal onde eu já gravei as 2 primeiras igrejas, né? A igreja de Éfeso e também a igreja de Esmirna. E aí, se caso você não assistiu a esses vídeos, eu recomendo que você assista para que assim você acompanhe todos os estudos e assim você possa aprender mais sobre esses primeiros capítulos do Apocalipse, que são maravilhosos e que esse estudo realmente é muito enriquecedor para o nosso conhecimento. Então, é importante que você esteja com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Nós vamos ler Apocalipse do capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17. Mas antes, eu quero lembrá-los que cada igreja das 7 que estão aqui em Apocalipse 2 e 3, elas representam períodos proféticos, né? Que a igreja passaria, a igreja de Cristo passaria desde os dias dos apóstolos, desde os dias do próprio Cristo até a volta de Jesus. Então, só para relembrar, a igreja de Éfeso representa do ano 31 ao ano 100, a igreja de Esmirna do ano 100 ao ano 313. Então, a igreja de Pérgamo, ela vai representar do ano 313 ao ano 538. Quando nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, eu disse ali que o ano 100 representa o ano da morte do último apóstolo de Jesus Cristo, João. Ele faleceu ali no ano 100, por volta, né, do ano 100. E o ano 313 representa um ano em que é marcado pelo Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino, imperador romano. Nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, em Apocalipse no capítulo 2, verso 10, e lá está dizendo que a igreja sofreria uma perseguição num período de 10 dias, né? Teria essa tribulação de 10 dias. Nós entendemos que esses 10 dias representam 10 anos, porque em profecia você converte dias em anos. Nós estudamos também sobre o princípio dia-ano nesse estudo, por isso que caso você não assista, eu recomendo que você assista para poder entender. Então, no ano 313, marca o período em que se encerra essa perseguição, que corresponde do ano 303 ao ano 313 e está dentro da janela temporal da igreja de Esmirna. Então, esse edito de tolerância de Milão, que foi assinado ali por Constantino no ano 313, Constantino, imperador romano, ele se converteu ao cristianismo no ano 312, após uma batalha que ele teve ali pelo controle do império. Ele venceu a batalha, né, com um outro aspirante a ocupar a posição de imperador, e ele atribuiu essa vitória a uma visão que ele teve de Jesus crucificado. Só que essa conversão de Constantino foi uma conversão política. Na verdade, o interesse dele era unificar o império. E aí, no ano 313, então, ele assinou esse edito de tolerância de Milão, que deu aos cristãos liberdade religiosa. Através desse decreto, houve então uma transição. A igreja saiu de um contexto de perseguição para um contexto de liberdade religiosa. Só que assim, essa liberdade religiosa ela acabou
trazendo para dentro da igreja heresias e doutrinas falsas, porque o objetivo de Constantino, ao assinar esse edito e dar liberdade religiosa aos cristãos, e assim tornou o cristianismo até a religião oficial do Estado, era unificar pagãos e cristãos. Constantino se converteu politicamente, né, foi uma conversão de conveniência, porque ele não abandonou o paganismo, ele continuou lá adorando os seus deuses, dizia que adorava Jesus também. Olha só, eu tô com um trecho aqui desse Edito de Tolerância de Milão, que foi promulgado no ano de 313, e eu vou ler aqui um trecho para vocês. Então, o Edito de Tolerância de Milão se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda perseguição sancionada, especialmente aos cristãos. E aqui um trecho do texto desse documento que diz o seguinte: decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou o moleste. Então aqui é um trecho desse documento. Na internet você tem acesso ao texto na íntegra. Então esse ano de 313 ele marca o início do período da igreja de Pérgamo, da terceira igreja. Então ele vai do ano 313 ao ano 538. O que aconteceu no ano 538? Neste ano acontece o que nós chamamos de o início do período de supremacia papal. É quando o bispo de Roma ele é investido de poderes, não só poderes religiosos, mas também poder temporal, civil, político e até militar. Então, vamos ler aqui, fazer a leitura do texto, na Palavra de Deus, que é apenas uma introdução, para que a gente entenda o contexto histórico, profético, que abarca o período da igreja de Pérgamo. Tá? Então, Apocalipse capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17, nós vamos fazer a leitura corrida dos textos, depois a gente vai comentando. E só lembrando também que cada carta, o autor de cada carta é o próprio Cristo, e cada carta, essas cartas, elas têm uma estrutura em comum, que é apresentação, elogio, reprovação, conselho e promessa. No vídeo anterior eu disse que a igreja de Esmirna não possuía da parte de Cristo nenhuma reprovação, assim como a igreja de Filadélfia. Tem igreja que não tem nenhum elogio. A gente vai entender qual é a igreja depois ao decorrer dos estudos. Mas aqui a gente vai procurar então identificar dentro dessa estrutura os versos que se encaixam aqui na apresentação, no elogio, na reprovação, no conselho e na promessa. Então no verso 12 Jesus se apresenta, ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No verso 13 ele faz o elogio: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Então aqui já é interessante a gente entender essa cidade de Pérgamo, que fazia parte ali do Império Romano, era uma cidade que tinha bastante templos pagãos, né, dedicados aos deuses pagãos, do panteão grego-romano. Inclusive tinha um templo ali dedicado à adoração ao imperador, a César. Então a igreja de Pérgamo estava dentro desse contexto. Então aqui Cristo faz o elogio, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás está ali? Porque é ali que tem então esses vários templos dedicados à adoração a esses deuses. E a idolatria a gente sabe que é um pecado no qual o inimigo ele instiga bastante o ser humano, né? No verso 14 e 15 vem então a reprovação da parte de Cristo. Tenho todavia contra ti algumas coisas
que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O verso 15, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas, só para a gente lembrar, nós estudamos isso no primeiro estudo na igreja de Éfeso, onde também é mencionado aqui esses nicolaítas, que são uma seita daquele Nicolau de Antioquia, que foi escolhido na igreja primitiva como um dos diáconos. Depois ele apostatou e passou a ensinar uma heresia, né, que foi muito difundida nos primeiros anos ali da igreja primitiva, que é o gnosticismo, onde ele ensina que os atos que nós praticamos no corpo não afetam a nossa alma. Então isso é uma heresia, só para a gente relembrar o que Jesus Cristo está dizendo aqui também na carta de Pérgamo, dizendo que também havia esse problema ali naquela cidade. E aí no verso 16 vem o conselho de Jesus: portanto arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No verso 17 vem a promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Então aqui está o texto destinado, a carta destinada à igreja em Pérgamo. Então aqui dentro desse período, do ano 303 ao ano 538, ocorre um evento que é chave para a igreja cristã. No ano 476, ocorre a queda do Império Romano. Como que o Império Romano caiu? 10 tribos bárbaras foram minando, foram ali tomando de assalto algumas regiões do Império Romano, alguns territórios, e foi minando aos poucos o poderio do imperador. Então, no ano 476, caiu o último imperador romano, chamado de Rômulo Augusto. Ele foi deposto por Odoacro, líder de uma dessas 10 tribos bárbaras, que eram os Érulos. Essas 10 tribos bárbaras, elas depois, conforme o território ocupado por cada uma delas, vai dar origem às principais nações da Europa, que existem nos nossos dias hoje. Então, por que essa data é importante para o cristianismo? Porque quando cai o imperador romano, Roma Ocidental, no ano 476, o bispo de Roma, ele passa a ganhar proeminência. Ele passa a ganhar cada vez mais importância. Ao ponto de que no ano 538, através de um edito, de uma lei que foi promulgada pelo imperador de Roma Oriental, chamado Justiniano, ele promulga um decreto promovendo o bispo de Roma, que naquela época era chamado de Papa, já era chamado de Papa, que significa pai em latim. Ele então promulga um edito promovendo o bispo de Roma ao cabeça da igreja. Então, quando sai de cena o imperador, entra em cena o bispo de Roma, que é então chamado de Papa, de pai. Ele passa então a receber poderes supremos, não só como líder eclesiástico, mas também como líder político e até militar. Começa aqui o período de supremacia papal, que vai levar 1260 anos, do ano 538 até o ano de 1798. Conforme a gente for avançando no estudo das 7 igrejas, a gente vai entender o que aconteceu no final desse período, que é o ano de 1798. Então lá, quando a gente for estudar sobre a igreja de Sardes, também a igreja de Filadélfia, a gente vai comentar mais a respeito desse evento. Por enquanto, o que a gente precisa entender é isso. Então aqui, esse período da igreja de Pérgamo marca um momento em que a igreja sai de um contexto em que ela era perseguida para um contexto em que ela passa a ter liberdade religiosa por conta desse edito de tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano
313, e ela passa então a desfrutar de liberdade religiosa. Só que isso traz um problema, porque a partir desse momento os cristãos eles começam a baixar a norma, fazer concessões com os pagãos, e doutrinas pagãs começam a se infiltrar no meio do cristianismo, como por exemplo a doutrina falsa da imortalidade da alma. Nos primeiros séculos os cristãos, a maioria deles ainda guardavam o sábado, conforme está na Bíblia, então passaram a não guardar mais o sábado, e aí foi ocorrendo uma transição, uma mudança de guarda do sábado para o dia de domingo. E você veja que Constantino, ele era adorador do deus Mitra, que é o deus Sol. E o dia de adoração a esse deus é justamente o domingo. Por isso que em inglês, né, o domingo é chamado de Sunday, que é o dia do sol. Então isso remonta aí à época de Constantino. Inclusive no ano 323, Constantino ele assina um primeiro decreto dominical de que se tem notícia, pelo menos na era cristã, onde ele ordena que as pessoas descansem dos seus trabalhos, dos seus labores no dia de domingo. Então essas heresias, essa mistura de cristianismo com paganismo marca o período de transição da igreja de Esmirna para a igreja de Pérgamo. Por isso que mais uma vez aqui, quando a gente vai para o verso 14, que está dizendo, né, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que é prostituição na Bíblia? É quando a igreja abandona os mandamentos de Deus, abandona o Deus verdadeiro e passa a adorar outros deuses. E passa a misturar a verdade com a mentira, a verdade com o erro. E essa figura Balaão, quando a gente vai para o Antigo Testamento, ele foi pago por Balaque, que era um rei pagão ali, né, que ficou com medo de Israel invadisse ali o seu território. E Balaão ele era considerado um profeta, e ele foi pago por esse rei para lançar maldições, tropeços e fazer com que o povo ali pecasse e abandonasse a Deus e despertasse a ira de Deus. E o povo acabou caindo nessas ciladas. Então você veja que Deus ele faz esse paralelo com essa figura do Antigo Testamento, com o que estava acontecendo ali. E nesse momento de transição, na igreja de Esmirna, você tem uma igreja que não tem nenhuma reprovação da parte de Jesus, uma igreja que se manteve fiel mesmo diante da perseguição. Só que agora a gente vê uma outra situação. A igreja passa a desfrutar de liberdade religiosa, porém começa a se misturar paganismo, doutrinas falsas com a verdade. E aí Jesus então diz, né, arrepende-se no verso 16, portanto arrependa-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca, que é a própria palavra de Deus, né? E é assim que ele se apresenta também no verso 12, né? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No verso 17 diz que ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu andei pesquisando a respeito dessa pedrinha branca. Alguns dizem que antigamente, quando uma pessoa ela era inocentada num júri, ela recebia uma pedrinha branca, significando que estaria livre da condenação. Outros dizem que essa pedrinha branca significa pureza, beleza e santidade. De qualquer forma, Cristo ele está nos fazendo essa promessa de que ao vencedor ele dará essa pedrinha branca com o nome do qual ninguém conhece. E também ele diz que vai dar do maná escondido. E nós podemos entender que esse maná escondido é o próprio Cristo, o pão da vida, o pão que desce do céu, né, que desceu do céu para nos salvar. E que esse maná que está escondido
é o momento em que nós vamos poder contemplar Jesus face a face. Então, que maravilhoso será isso, né? Essa é a promessa contida aqui na carta à igreja de Pérgamo, que nos ensina que nós devemos nos manter fiéis a Deus. Devemos guardar os seus mandamentos, devemos ser obedientes a Ele. Independente do que esteja acontecendo, do contexto, se nós desfrutamos de liberdade ou se nós somos perseguidos, nós somos convidados por Deus a sermos fiéis em todas as circunstâncias. Então esse é o meu desejo para mim, para você, para todos os que nos assistem, e que você continue estudando a palavra de Deus. Continue acompanhando os nossos próximos estudos. No próximo nós iremos estudar sobre a igreja de Tiatira, que marca o período do ano 538 ao ano de 1517. E aí, se você quer saber o que aconteceu nesses períodos, acompanhe o nosso próximo vídeo. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e fiquem todos com Deus.